Olá, torcida do Santos. Boa noite. Estamos aqui para mais um boletim do Diário do Peixe. O Santos que enfrenta amanhã à noite, início da noite às 19 horas, o Palmeiras no Allianz Parque. Jogo de torcida única. Mais de 35 mil ingressos vendidos. O Santos vai ter uma pressão grande. O Palmeiras que vem eliminado da Libertadores nessa semana. O Santos vai ter uma pressão grande para suportar o Peixe que busca pela primeira vez estar no G6. Eu falo primeira vez porque se você pegar as primeiras 5 rodadas do Brasileiro, nada dá para dizer quem lidera, quem é último, essas coisas, porque é muito início do campeonato. Então, desde que o campeonato começou para valer, essa é a primeira vez que o Santos pode figurar entre os 6 primeiros colocados e entrar na zona do G6, que daria a classificação para o Santos no ano que vem para a Libertadores. Vai ser amanhã um jogo muito duro. O Cuca deve ter o time completo. A única ausência é Bambu que fez contra o Fluminense o último jogo com o Santos, uma vez que o contrato dele vence no dia 10 e o Santos só volta depois a campo no dia 12. Então ele cumpre suspensão, não joga mais pelo Santos. O Santos hoje, o Dodô e o Lucas Veríssimo foram poupados do treino. O Dodô não parece dúvida, a gente até deu aqui no diário, não preocupa, mais uma precaução. O Lucas Veríssimo sim preocupa, ele está com dores no joelho. E se o Lucas Veríssimo não puder jogar, ele que deve ser reserva, mesmo que tenha condições de jogo, tudo indica que ele vai ser reserva do Luiz Felipe e do Gustavo Henrique. Mas se o Lucas Veríssimo não tiver condições de jogo, o Santos não tem um zagueiro nato no banco. O Cuca vai ter que improvisar, uma vez que o Bambu está suspenso. Se o Veríssimo, que está relacionado, saiu agora há pouco os 23 relacionados do jogo, o Veríssimo está relacionado, mas se ele vai ter condições ou não de jogo é uma outra dúvida. Vamos ver, né? Quero mandar uns abraços aqui. Mandar um abraço para o amigo Renato Gigliucci, está sempre aqui. Para o Adriano Luiz, outro que está sempre aqui. Mandar um abraço para o Rodrigo Martins, para o Luan. Vamos ler algumas para o Flávio. Vamos ler algumas perguntas aqui. Mandar um abraço para o Rodrigo Martins, que é do Gonzaga, de Santos. Para o Luan. As pessoas estão perguntando se o Peixe amanhã tem força máxima. Sim, o Santos amanhã deve ter força máxima. O Dodô foi poupado do treino, ele que saiu ontem no treino de quinta-feira com uma pancada, deve sim ir para o jogo. Lucas Veríssimo está com um desconforto no joelho, ele sim pode ser uma dúvida. O dia do Santos hoje teve coletiva de imprensa do Santos com o técnico Cuca. Algumas notícias a gente já soltou, algumas vão ser soltadas até o decorrer da noite, vão ter muita notícia até a noite. Adiantando algumas coisas que o Cuca falou, o Cuca fala do Vanderlei, que o Vanderlei tem que ficar no Santos, que ele acha que o Vanderlei tem que ficar no Santos, que foi lá que ele construiu uma carreira e que é lá que ele tem que ficar. Essa é uma notícia que vai sair agora há pouco, nesse minuto não tinha saído, mas deve sair nos próximos minutos. O Cuca falou sobre o Felipe Cardoso. Felipe Cardoso, que é o atacante que veio da Ponte Preta, ele jogou apenas um jogo contra o São Paulo, né? E depois ele acabou se lesionando, ele tem um problema no pubis, desde a época do time de Campinas ele tem esse problema. O Cuca falou que ele volta com certeza a equipe contra a Chapecoense no dia 12, jogo que está marcado para o Pacaembu, e esse talvez tenha sido o grande assunto do Cuca na coletiva. O Cuca entrou mais uma vez em rota de colisão com a diretoria, e o Cuca disse que ficou sabendo que o jogo contra a Chapecoense será no Pacaembu, na segunda-feira, daqui a 10 dias, não dessa semana, da outra semana, no Pacaembu, pela torcida. O Cuca não gostou disso. O Cuca é um treinador já cascudo, um treinador que reclama muito. Acho que nesse ponto ele está errado. Mas faz parte dele. O Cuca é um cara, é o jeito do Cuca, ele gosta de reclamar bastante também. É um baita treinador, colocou o Santos na linha. O Santos que, se ganhar do Palmeiras amanhã e o Atlético não vencer a sua partida, o Santos pode entrar pela primeira vez na tabela do G6 do Campeonato Brasileiro, que são os clubes que se classificam diretamente. Eu falo a primeira vez porque as primeiras rodadas nem conta, as primeiras 3, 4 rodadas brasileiras está todo mundo junto, então se o Santos ganha um jogo, ele já é líder, mas isso nem conta. O Atlético tem um jogo dificílimo. O Atlético joga amanhã antes do Santos, ele enfrenta o Grêmio no estádio Independência, mas o Grêmio que é o 5º colocado, então amanhã é o 6º, que é o Atlético, contra o 5º, que é o Grêmio. A diferença entre os dois clubes é que são de 6 pontos, mas o Grêmio está fora da Libertadores, assim como o Palmeiras, que é o adversário do Santos. Quer dizer, os dois clubes precisam estar lá em cima nas cabeças para que consigam as suas vagas na Libertadores do ano que vem. Então vai ter muita dificuldade o Atlético Mineiro amanhã. Flávio Pita diz aqui que amanhã vai ser 2-0 para o Santos. Olha, Flávio, amanhã se for meio a 0 está de bom tamanho. Acho
que o Palmeiras vai vir muito mordido com a desclassificação. Vai ter casa cheia. Vamos publicar uma matéria hoje. Palmeiras anunciou 35 mil ingressos vendidos até o momento. Palmeiras tem a terceira melhor renda do Campeonato Brasileiro, terceira melhor média de público do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo bem difícil para o Santos. Eu vejo diferente do que o Vitor Ferraz falou ontem, que o Palmeiras vai vir com um time diferente do que enfrentou o Boca. Eu acho que o Palmeiras vai vir com um time titular. Agora o Palmeiras não vai ter mais essa, não. O Palmeiras vai colocar o que tem de melhor em campo contra o Santos. O Palmeiras só resta esse Palmeiras. O Palmeiras não ganhou o Paulista, o Palmeiras não ganhou a Copa do Brasil, o Palmeiras não ganhou a Libertadores. Se você for ver a folha salarial do Palmeiras, o investimento que faz o Palmeiras e a do Santos, existe um abismo entre os dois clubes. Não acho que existe um abismo entre as duas equipes. Os 11 jogadores quando entram em campo. Mas entre os clubes, sim. Mas o Palmeiras amanhã tem que jogar o tudo ou nada dele. Ele precisa dar uma resposta para a torcida, então vai ser um jogo muito difícil para o Santos amanhã. Eu acho que 6-0 está de bom tamanho. No final aqui da live eu falo quanto eu acho que vai ser o placar. Quero mandar um abraço para o Paulo Roberto, que está sempre aí com a gente de Barueri, para o Maciel Mack, de Guarulhos, Marcelinho Vaz, meu parceiro, meu sobrinho, santista fanático, sempre aqui acompanhando. Um beijo grande para o José Delvec. Bambu nem na reserva. José, o Bambu está suspenso. Eu também não sabia essa informação, fui corrigido agora pelos parceiros do Diário do Peixe, um pouquinho antes de entrar na live. O Bambu está suspenso, acabou o contrato do Bambu com o Santos. O Bambu, ele tem contrato com o Santos até o dia 10 de novembro, que é, se eu não me engano, sexta-feira, 11, é sábado, né? É dia 10, é sábado. O Bambu não joga mais pelo Santos. Ele tem um pré-contrato assinado com o Atlético Paranaense. O Bambu está fora do jogo de amanhã, então, porque ele está suspenso. E o nosso grande problema vai ser, temos a volta do Luiz Felipe e do Gustavo Henrique. Mas, em contrapartida, o Lucas Veríssimo, que foi titular no último jogo, substituindo os dois atletas, né, ao lado do Bambu, o Lucas Veríssimo sentiu uma lesão no joelho, está com desconforto no joelho, ele é dúvida para ficar no banco amanhã, ou até ser titular, se caso seja essa a vontade do Cuca. Marcos Celes, boa noite. Matheus Rodrigues, boa noite. Matheus pergunta, tem como me dizer se o Santos vai contratar alguém? Vai contratar. O Santos está já negociando com alguns atletas. Um deles nós já demos aqui, que é o Wagner Love. O Santos tem interesse no Wagner Love. O Santos não vai falar de nenhuma contratação até o fim do campeonato, mas o Santos tem interesse em Wagner Love, assim como o Santos tem interesse em jogadores que estejam em fim de contrato. A ideia do Santos é pegar jogadores que estejam com final de contrato, que possam vir de graça, ou então jogadores que tenham no máximo mais 6 meses de contrato no final do ano, mas que possam assinar pré-contrato. Aí o Santos faria o mesmo molde de uma negociação que fez com o Carlos Sanches. Foi lá, pagou uma quantia pequena para um jogador desse porte para o Monterrey e consegue a liberação do atleta. É isso que o Santos pretende. Atletas que estão sendo olhados pelo Santos. Robinho é um, Diego é outro. O Santos então está olhando o mercado. Com certeza o Santos tem que trazer zagueiro. Isso é uma coisa certa. Tá certo que volta o Kleber Reis, volta o Nogueira. Kleber Reis no Paraná não foi bem, foi até afastado. O Nogueira no Estudiantes é outro jogador que volta. O Santos tem jogadores que vão ter que retornar, mas não sei se serão aproveitados. Mas o Santos vai se contratar. Eu acho que hoje o nome mais forte do Santos, que o Santos negocia, que o Santos não desconte ninguém, é o Wagner Love. Boa noite para o Jorge Luiz. Boa noite para o Antônio Francisco. Ele pergunta, traz o Madison de volta, o motorzinho da Vila. Eu adorava o Madison também. Você sabe que o Madison sumiu no futebol, né? Ele foi para aquele futebol árabe, essas coisas, depois ele nunca mais apareceu no futebol aqui. Eu sempre gostei muito do Madison. O Madison é um jogador muito útil. Gostava muito dele, mas ele nem citado é, viu, Antônio? Só para lembrar um pouquinho dele. Mandar um abraço para Marília, para a cidade de Marília, do Marcos Celes. Renato Gigliucci, Santos 3-1 amanhã, Gabigol faz 2. Grande Renatão, parceiro, tá aqui em todas as lives. Tá muito confiante, Renato, Deus te ouça. Lembrando que o Gabigol, ele costuma crescer em jogos importantes. Ele ontem ele sofreu uma pancada, saiu do treino mais cedo, mas hoje treinou normalmente, confirmadíssimo, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols. Um abraço para o Augusto de Osasco, um abraço para o Elvis. Temos que ir lá e jogar bola e vencer o jogo, não importa o placar, é o que diz o Jorge. Eu também acho, o Cuca, diferente do que ele sempre faz, às vezes ele costuma revelar o time. O Cuca hoje, que foi quem deu coletiva no CT Pelé, ele escondeu o time. O Santos deve vir a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô. Alisson, Carlos Sanches, Diego Pituca. Delis, Gabigol e Rodrigo.
Eu aposto que o Delis vai ficar com a vaga do Bruno Henrique. Essa é uma pergunta que todo mundo se fazendo. O Cuca está escondendo o jogo, mas o Delis treinou ontem. O Dodô é um que é dúvida. Ele, na verdade, saiu ontem com uma pancada hoje, foi preservado, assim que o Santos falou. A gente descobriu internamente que ele tem condições de jogo, deve ir para o pau. Mas nunca se sabe o jogador, né? Mas eu cravaria o Dodô também, sim. Cristina Rocha pergunta, o que é feito de David Braz? David Braz foi emprestado para os Silvas da Turquia, o mesmo time que joga o Robinho, só volta em julho do ano que vem. O David Braz entrou não abertamente, mas não era um jogador que agradava o Cuca, tanto o seu espírito de liderança, pelo seu jeito, o Cuca não queria mais o David Braz, fez para o jogador sair. Eu também gosto muito do David Braz, apesar que eu acho que ele hoje não era para ser titular do Santos, mas o Cuca arrumou também o setor defensivo do Santos. Temos que dar crédito para o Cuca. Eu espero que o Cuca fique no Santos por muito tempo, né? Mas o David Braz, ele não era um jogador tanto agrado assim do Cuca, ele foi emprestado para o Silvas por até o meio do ano que vem. É o time que está o Robinho. Mandar um abraço para o Alessandro Vinícius de Tamandaré. O Marcos, ele fala, Bambu é pipoqueiro? Olha, eu não acho que o Bambu é pipoqueiro. Eu acho só que um atleta que pediu o que ele estava pedindo, ele queria ser o zagueiro mais bem pago do elenco do Santos. Ele fez de tudo para não renovar com o Santos. Aí, quando o Santos agradou numa proposta, ele, na verdade, não tinha mais o que fazer, porque ele tinha pré-contrato já com o Atlético. Então, assim, vai embora, vai com Deus. Um jogador de menos de 20 anos, que não tem nem 15 jogos como profissional, para querer ganhar mais de 200 pau. Bambu. Foi, né? Alex Silva, um abraço. Vitor Lopes. Gabriel Freitas, mandar um abraço para todos vocês aqui que prestigiam a gente. Hoje a gente vai ter muita notícia do Santos. Vamos falar algumas das coisas. O Cuca deu coletiva hoje, falou sobre o Felipe Cardoso. O jogador deve reaparecer no time no jogo contra a Chapecoense. Jogo esse que vai ser dia 12, sem ser essa segunda-feira na outra, no Pacaembu. O Cuca reclamou de não ter sido consultado sobre esse jogo no Pacaembu. Lembrando que os jogadores do Santos estão fazendo força para que todos os jogos sejam na Vila Belmiro. O Santos, que com o Cuca tem um retrospecto excelente na Vila Belmiro. E o Santos vai ter depois 2 jogos na Vila Belmiro. Botafogo e Atlético Mineiro. O Cuca hoje, na coletiva, ele não quis abrir a equipe, né? O Veríssimo está com dores no desconforto no joelho, é dúvida. Ele que, né, talvez fosse até reserva, mas se ele não for nem para reserva, o Santos não vai ter um zagueiro nato no banco. E aí Yuri e Renato são as opções como volante. O Gabigol, que deixou ontem treino mais cedo, uma pancada no joelho, hoje na coxa, se não me engano, hoje treinou normalmente, está apto para o jogo. E a gente tem muita informação para entrar hoje ainda. Vamos colocar a informação hoje: 35 mil ingressos vendidos pelo Palmeiras. Jogo de torcida única, onde o Santos não vai ter torcedor do Santos para acompanhar o jogo, só pelo Premier. Vamos falar também, hoje aqui no Diário do Peixe, vamos abordar que o Santos, que o Cuca elogiou o Brian Ruiz, disse que o jogador está em evolução, está melhorando muito. Jogador que foi importante na vitória contra o Fluminense de 3-0 no último sábado. Foi dele o passe para o Vitor Ferraz fazer o segundo gol de cabeça. O Cuca elogiou muito ele. Vamos ter uma matéria também sobre o Cuca, falando sobre o Vanderlei, muito interessante. Que o Cuca fala que o Vanderlei, se ele fosse Vanderlei, ele ficaria no Santos, pela história, por tudo que ele está construindo. E uma matéria muito importante também, amanhã o Sub-15 faz o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da categoria. Jogo contra o Palmeiras também, no CTR Pelé, torcida entrada franca, torcedor de Santos. Vá prestigiar a garotada. O time do Santos é bom, o Palmeiras também é. O time do Palmeiras tem 28 jogos, está invicto na competição. Compensação, o Santos tem um dos melhores ataques e tem um garoto que está todo mundo de olho, chama Marcos Leonardo. Tem 15 anos, ele é agenciado pela mesma pessoa que agencia a carreira do Robinho. Ele bateu o recorde de gols numa mesma edição do Campeonato Paulista Sub-15. É um grande jogador, viu? Sabe fazer gol como ninguém. Marcos Leonardo, 34 gols. Mandar um abraço para o Jordão Blanco. O Santos vai renovar com o Fernando Medeiros. E o Diego Cardoso vai ter chance? Jordão, eu acho que nenhum dos dois vão ficar. Eu acho que os dois vão ser emprestados. O Santos está acabando com o time Sub-23, que não foi bem essa temporada, e gerava um ônus de quase 1 milhão por mês para o Santos. O Pérez anunciou o fim desse time. Esse time que jogava o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e a Copa Paulista. Essas duas competições, no ano que vem, vão ser disputadas pelo Sub-20 do Santos. O que o Santos vai fazer é inflacionar o Sub-20 de jogadores. O Sub-20 vai ter mais jogadores. O Santos quer trabalhar com jogadores mais jovens
os jogadores do sub-23 vão ser emprestados. Esses dois jogadores são vistos como os dois melhores do time, você citou, Fernando Medeiros e o Diego Cardoso. Depende muito se o Cuca vai vê-los, se o Cuca vai avaliá-los novamente. A tendência é que se o Cuca ficar, que os dois sejam emprestados. Alex Silva, Robinho e Diego, vem. Alex, o Santos, a teoria do Santos vai ser contratar jogadores de qualidade que venham para ser até titulares, apesar que eu acho que o Diego hoje não tem espaço no time titular do Santos, mas os dois jogadores o Santos tem interesse, porque o Santos quer contratar jogadores que estejam com final de contrato ou que possam assinar pré-contrato a partir de janeiro. Os dois jogadores têm essa posição, o Santos teria que negociar com o time da Turquia os outros 6 meses do Robinho, assim como o Flamengo. Não acho nem que esses clubes fariam grandes entraves assim, mas não tem nada certo. O que o Santos está mais negociando hoje, o que existe de concreto que o Santos fala abertamente, o Santos quer Wagner Love. Joga na Turquia, o Santos quer esse jogador. Mandar aqui o Gabriel Freitas, pediu para mandar um salve para Inhumas, no Goiás. Cristina fala, volta do Robinho, tem o apoio dela, tem o meu também. Craque, sempre representou na Vila, sempre foi campeão com o Santos, é um ídolo. Eu acho que o Robinho sempre coloca o Santos em outro patamar. Eu tenho o meu aval também. Eu acho que é a cara do Santos. Marcos Celes fala a mesma coisa. David Cavalcante pergunta, Cuca pediu o Marcos Júnior no Fluminense? David, não, o Cuca não pediu, até onde a gente saiba, o Marcos Júnior. O Marcos Júnior, a história do Marcos Júnior surgiu numa matéria do Diário do Peixe que a gente publicou essa semana, foi quarta ou quinta-feira, quarta-feira, se não me engano, nós publicamos a matéria aqui. Como eu disse agora há pouco, o Santos vai procurar jogadores que possam vir sem grandes custos, que são jogadores ou que terminam o contrato em dezembro, ou que terminam o contrato em julho do ano que vem, e que em janeiro poderiam assinar pré-contrato. O Marcos Júnior é um desses casos, o contrato dele está se encerrando com o Fluminense, e nós colocamos como uma das opções que o Santos está olhando, nós colocamos opções que o Santos olha o mercado, mas eu já vi hoje gente dizendo que o Marcos Júnior está já negociando com o Santos, a gente desconhece isso, a gente gosta de ser muito leal e muito real com vocês, nós não temos essa informação, não. O Wellington fala, Robinho neles, Paulo Lima, boa noite, Rondonópolis. O Joedson fala, Santos 1-0, falando da Peppa, torcida do Santos gosta de falar Peppa, né? Peppa Pig. Vamos que vamos. Vamos amanhã brocar, como diz outras torcidas. Vamos ganhar, porque o Santos, se amanhã ganhar ainda a primeira vez no G6, que é o objetivo do Santos. Lembrando que o Atlético Mineiro, que é o adversário direto do Santos, joga contra o Grêmio, que é outro adversário do Santos agora. O Grêmio é o 5º colocado. Está a 6 pontos do Santos. O Atlético é o 6º colocado, empatado com o Santos. E os dois se enfrentam amanhã. Olha que coisa boa. Imagina amanhã dar um empatezinho entre os dois, o jogo vai dar na Independência e o Santos ganha. O Santos fica a 4 pontos do Grêmio e passa o Atlético. É isso que a gente vai. Vinícius Vidal, sabe uma coisa sobre o Robinho? Robinho, o Santos tem um interesse. O Robinho, o Cuca já falou que quer trabalhar com grandes jogadores. O que a gente sabe do Robinho é, se o Cuca permanecer, o Cuca tem contrato com o Santos, mas o Cuca, cada vez ele entra em rota de atrito com o Pérez, o Cuca também não é uma pessoa fácil de lidar. Mas o Cuca, ele já deu o aval, o que nós temos de informação é, o Cuca já deu o aval para a contratação do Robinho. O Cuca quer trabalhar, ele quer trazer grandes craques para o Santos. Ele gosta desse projeto, o Cuca ressuscitou o Ronaldinho Gaúcho no Atlético, e ele gostaria, ele deu aval, ele ouviu gente dentro do Santos sobre a influência do Robinho Santos, como é que é o Robinho no Santos, ele já deu aval para a diretoria para ter o Robinho. Agora, se o Santos vai trazer ou não, depende muito da negociação. O Robinho é um cara que eu acho que sempre vale, eu acho que é o cara que valeria para ganhar o maior salário do Santos, lembrando que hoje o maior salário do Santos é do Derlis, gira em torno de 400 mil reais, do Derlis não, do Sanches, perdão, gira em torno de 400 mil reais, o do Sacha está nesse patamar, o Derlis está um pouquinho abaixo, o Brian Ruiz está nesse patamar, eu acho que o Robinho vale até ganhar um pouquinho mais. Robinho, quando chega, é sempre o dono do Santos. Eu gosto demais do Robinho, sou fã do Robinho. José Lisete, manda aquele abraço. Mandar um abraço para a Embaixada do Santos em Brasília. Mandar um abraço para o Kleber, de Maringá. Muita gente do Paraná aqui, hein? O Ademir Oliveira. Vanderlei vai para o São Paulo. Ademir, a resposta que eu te dou hoje é não. Nenhuma chance do Vanderlei ir. Não existe negociações entre os clubes. Nós não publicamos nada sobre isso. Vocês podem ver que o Diário ficou... A gente gosta de ser muito leal com vocês. Milhares de jogadores são oferecidos para lá, para cá. O Santos todo dia tem um jogador oferecido. O São Paulo tem uma carência no gol. Isso é visto por qualquer um, até por cego. E
aí vieram com esse boato do Vanderlei. Eu não gosto de falar de mal de outros veículos, ou falar mal de outras coisas, mas assim, o Diário do Peixe gosta de ser muito, muito sério e claro com quem acompanha o Santos. A gente só fala do Santos, diferente dos outros veículos. Aqui é um canal exclusivamente do Santos. Não existe negociação entre Santos e São Paulo sobre o Vanderlei. A gente, inclusive, hoje vai dar uma matéria onde o Cuca fala que, se ele fosse o Vanderlei, ele jamais sairia do Santos nesse momento. Mas não existe, nesse momento, negociação nenhuma. Isso é tudo especulação, como existe especulação de outros. Como também, por exemplo, existe negociação nesse momento do Bruno Henrique para o Cruzeiro? Não, não existe. Mas o Bruno Henrique, o diretor do Cruzeiro, falou abertamente da vontade de ter o jogador. Assim como falou abertamente da vontade de ter Gabigol. Mas não existe negociação com esses dois jogadores, com o Santos e esses jogadores, e o Cruzeiro. O São Paulo é carente e a imprensa está especulando sobre esse possível. Amanhã pode acontecer? Pode sim acontecer. Hoje, dia 2 de novembro de 2018, o que eu falo é, não existe negociação Santos-São Paulo para a saída do Vanderlei. Manda um abraço para o Ricardo. E a história da Nova Vila Belmiro? Ricardo, a história da Nova Vila Belmiro existe, o Pérez tem essa maquete na mão aí, essa foto, que foi veiculada a primeira mão até num veículo, num canal do Santos, na TV Santa Cecília, lá no programa. O que eu te falo é o seguinte, não tem nada fora do papel, existe o sonho, se vai ter ou não. Alex Silva, do Cajobi, aquele abraço. O Cuca tem que aceitar jogos em São Paulo também, a torcida apoia o jogo todo e a Receita ajuda a pagar o salário dele em dia. Menos mimimi, tem que jogar assim no Pacaembu. Maciel Mac, assina embaixo. Eu acho sim que o jogo contra o Atlético tem que ser na Vila Belmiro. Os jogadores estão pedindo isso. É um jogo com uma pressão maior. Jogar na Vila é sempre diferente. Mas contra a Chapecoense, a minha opinião é que o Santos tem que ganhar até em Chapecó. O time que quer ser campeão brasileiro, o time que quer ser classificado na Libertadores ou almeja alguma coisa, tem que ganhar em time que está na zona de rebaixamento ou que briga pelo rebaixamento, em casa e fora dele. Então, assim, o jogo do Santos contra a Chapecoense já é mando do Santos. No Pacaembu, eu acho que a torcida do Santos vai ter que fazer a sua parte. Tem que colocar de 25 a 35 mil pessoas lá. É inadmissível o Santos jogar com menos de hoje, de 28 mil pessoas no Pacaembu. Agora, contra a Chapecoense, vamos jogar aqui em São Paulo, Cuca também, menos mimimi. Assina embaixo, Maciel. O Alisson Silvestre, sou santista do Rio de Janeiro. Vamos, Peixão. Jefferson, Santos, sempre Santos. São muita gente aqui, gente. Queria agradecer a vocês. O Márcio fala uma coisa que eu acho a mesma coisa, viu, Márcio? Esse Bambu vai ser mais um Jancheira. Jancheira era um menino da categoria de base do Santos, para quem não se recorda, canhotinho. Saiu matéria na Veja dele, saiu matéria em tudo quanto é lugar, logo depois do Neymar, que era visto como uma nova promessa do Santos. O pai dele fez, brigou com o Santos, levou o mesmo para fora. Nino hoje acho que até encerrou a carreira. Outro dia ele até disse que foi abusado pelo Santos até sem provas, foi dito isso. Eu acho que, assim, agora o Jean era um jogador, era um talento da base, que agora tá aí, não sei nem se tá jogando mais não. Eu sei que faz uns 3 meses eu vi uma matéria dele dizendo que ele tinha também sofrido abuso sexual nas categorias de base do Santos, e que isso tinha mexido muito com ele, que ele não era mais jogador, que estava aposentando. Então vamos ver. Mas eu também acho que o Bambu precocemente e erradamente está deixando o Santos. Nem acho ele esse jogador todo, mas eu não teria saído não. Mandar um abraço para o Paulo Lima de Rondonópolis, já falei aqui agora há pouco sobre o Marco Júnior. Mandar um abraço para o Luiz Carlos, também acabei de falar sobre o Vanderlei. Para o Gabriel Freitas, Felipe Cardoso volta quando? Matéria que acabou de sair no Diário do Peixe. 10 minutos antes de começar essa live aqui. Felipe Cardoso joga contra a Chapecoense. Palavra de Cuca hoje na coletiva de Peixe. Para o Vaninho, boa noite, de Alagoas. Pessoal longe aqui acompanhando o Santos. Santos não é do Brasil, o Santos é do mundo. Falo isso sempre. O Santos, não é porque eu sou santista, não. O Santos é o maior time da terra. Existem no país, existem no mundo afora mais de 10 clubes com o nome Santos Futebol Clube. Todos em homenagem ao Santos. O Santos é um clube que já inaugurou mais de 15 estádios na sua história. O Santos parou guerra. O Santos não é o Pelé de Santos, é o Santos. Não é o Santos que é de Pelé, é o Pelé que é do Santos. O Santos é muito grande, gente. O Santos é do mundo. Um abraço para você de Alagoas aí que está acompanhando a gente, do Brasil inteiro e até do mundo. Thiago Souza, o Santos foi estabelecer na capital paulista como time grande que é, onde está 95% dessa torcida e os patrocinadores. Thiago, eu acho que o Santos fez bem esse ano. Eu acho que o Santos dividiu bem o número de jogos. Eu acho que os jogadores têm que parar também com esse mimimi, como disse aqui
acima o nosso parceiro, o Maciel, e acho que o Santos tem que jogar lá e tem que jogar aqui. O Santos também é de Santos, da cidade de Santos, mas o Santos é do mundo. Mas o Santos tem que jogar mais aqui sim também. O Ademir fala, eu queria Robinho e Ganso. Olha, o Ganso, eu queria os dois também. Se o Ganso ganhasse uns 300 pau, eu aceitaria. Fábio Alves, dá aquele abraço para Iguatu, no Ceará. Olha aí, ó, gente do Brasil inteiro. É muito legal porque aqui a gente pode conversar com todos vocês, podemos falar sobre o que a gente mais gosta, que é o Santos. Eu sou um doente pelo Santos. Quando eu tive a ideia de, junto com mais 3 sócios, abrir o Diário do Peixe, sou jornalista formado, trabalhei no Lance, hoje trabalho com outra área, mas o Diário do Peixe é uma paixão, porque é só para falar do Santos. Aqui a gente mantém esse canal para falar do Santos, exclusivamente do Santos. E sempre trazendo em tom jornalístico, porque aqui não tem partido, aqui não tem Pérez, não tem rolo, aqui tem Santos Futebol Clube, acima de tudo. Trabalho jornalístico sério que a gente busca fazer para vocês. A tendência é o Grêmio começar a cair na tabela? Pergunta o Marcos Celes. Olha, Marcos, eu não sou especialista do Grêmio, nem quero ser, porque eu não gosto do Grêmio, mas eu acho que o Grêmio é um time que vai crescer, porque ele tem jogos difíceis, viu? O Grêmio tem Atlético Mineiro fora, se não me engano, o Grêmio joga contra o São Paulo ainda. Acho que o Grêmio tem jogos difíceis na tabela. Mas eu acho que o Grêmio, uma das vagas do Grêmio vai pegar, porque ele está a 6 pontos do Santos. É difícil também tirar 6 pontos, pensando que tem mais poucos jogos, né? Temos, acho que 8 jogos, se não me engano, então é difícil. Mas o Atlético Mineiro, se cuide. Manda um abraço para Jardim Arapongas, em Guarulhos. Cristina fala, o Galo está embaixo. Esse está ladeira abaixo. Eu também não gosto de falar do Galo, eu também não gosto do Atlético, eu gosto do Santos, mas o Galo está ladeira abaixo, o Santos tem tudo para passar o Atlético. E tem tudo para passar até amanhã. Eu acho que o Santos vai ter um jogo dificílimo amanhã contra o Palmeiras. O Palmeiras vem mordido, o Palmeiras precisa ganhar para dar uma resposta, a torcida vai ter casa cheia, mais de 35 mil ingressos vendidos. Mas lembrando que o Santos bateu o Palmeiras o ano passado no Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. O Santos é um time que ele costuma endurecer para o Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que o Santos tem tudo para fazer um jogo de igual para igual. E se o time tiver um grande dia, se tiver uma boa noite, que começa às 19 horas do jogo, o Santos tem tudo para sair de lá com um bom resultado. Eu arrisco dizer que o Santos amanhã vai ganhar de 1-0 o gol do Gabigol. Arrisco dizer. O Cuca acertou o sistema defensivo do Santos. O Santos tem a segunda melhor campanha do retorno brasileiro, só perde do Palmeiras, que tem a melhor, tem 85% de aproveitamento. Eu acho que o Santos tem tudo amanhã para fazer um jogo de igual para igual com o Palmeiras, como fez o Boca. O Boca, no primeiro tempo, matou o Palmeiras. O Santos pode fazer isso, sim, se jogar inteligentemente, se tiver uma boa noite. Eu acho que, assim, o Palmeiras, todo mundo sabe, o Palmeiras tem mais elenco que o Santos. O Palmeiras tem banco. O Santos tem um banco mais escasso. Mas o Santos tem um baita de um time, tem tudo para fazer um grande jogo amanhã. Mandar um abraço para o Richard, de Londrina. O Paulo fala aqui, o Santos... O Santos é do Robinho, é isso? Acho que foi isso, não entendi aqui direito o que você escreveu não, viu, Paulo? Desculpa. O Santos é de outro lateral esquerdo, outro meio e 2 atacantes. Agora sim, perdão, Paulo. Concordo com você. O Santos precisa também de um zagueiro. Saindo Bambu, o Santos precisa de um zagueiro. Lembrando que está voltando o Kleber Reis e está voltando lá o que foi para o Estudiantes, o zagueiro contratado via Garçom, que foi quem deu a dica, foi o Garçom, que está lá, mas que não é um zagueiro dos melhores, não foi bem, eu não me recordo o nome dele agora, se alguém quiser até me recordar aqui, pode colocar na live que eu dou aqui o crédito, mas que está jogando no Estudiantes. Eu acho que o Santos também precisa de um lateral esquerdo, acho que o Santos precisa de 2 meias e um atacante. Manda um abraço para o Jurandir do Paraná, que mora na Flórida. Olha, a gente do mundo inteiro, a gente tem o maior patrimônio do Santos é a torcida dele. Porque o Santos não é odiado por ninguém, o Santos é um time conhecido mundialmente. O Santos parou guerra. Eu lembro aqui, quem está aqui comigo há 3, 4 meses, a gente fez aqui uma matéria de destaque do garotinho lá na África, que usou uma camiseta do Santos. O Santos depois até fez uma ação com ele, doou dinheiro. O Santos é um time conhecido mundialmente, gente. Mundialmente. Marcos fala, Vila Lotada é melhor que qualquer outro estádio. Eu também acho, Marcos. Mas desculpa, da Chapecoense tem que ganhar da Chapecoense até em Chapecó. Tem que jogar no Pacaembu, sim. O Santos é do Brasil, viu? O Santos jogou final de Mundial no Maracanã. Nessa época ninguém reclamava. Então, assim, se ganhar, se o time estiver bem, o Santos joga em qualquer lugar.
Mandar um abraço para todo mundo aqui que acompanhou a gente. Estamos acabando me despedindo. Mandar um abraço para o Marinho, que entrou aqui agora. Santista fanático, não sai da Vila Belmiro. Tá em todas. Dizendo aqui, ó, ele mesmo falou, o Santos do Pelé jogava em qualquer lugar. Vamos jogar, gente. Vamos jogar Pacaembu, Vila Belmiro, seja onde for. Olha, o Santos jogou de igual para igual e foi melhor que o Inter no Beira-Rio. O Inter brigava pelo título. O Santos praticamente tirou o Inter da briga pelo título. A camisa é a mais pesada mesmo, como todo mundo fala. Gente, quero mandar um abraço para todos. O Eric Santos aqui que falou agora. Falou, obrigado, Eric. E obrigado para o Felipe Ribeiro aqui me lembrando. Fabiano Nogueira foi o jogador que foi contratado pelo Garçom. Grande contratação do Taveira, hein? Trazer um jogador pelo menos de Garçom. Grande contratação, Taveira. Ganhou 30 milhões só na gestão Modesto Roma. Bom, gente, é isso. Queria mandar um abraço para todos. Obrigado aqui por prestigiarem o canal. Tamo junto. Amanhã, Peixão 1-0, Gabigol, artilheiro nato do brasileiro. Vamos para cima, vamos entrar no G6. Torcer para aquele empatezinho maroto de Grêmio Atlético para a gente já ficar na sexta posição sozinho no G6 e ainda já colar, dar aquele pisca pro Grêmio. Tamo junto, gente. Até amanhã. Muita notícia ainda hoje no Diário do Peixe. Muita notícia. Vai entrar hoje mais umas 4, 5 matérias. E amanhã também mais ampla cobertura do Diário do Peixe. Tanto antes quanto pós-jogo. Um abraço. Até.